algo está prestes a ser revelado. Um segredo antigo que muitos ignoram, mas que é absolutamente crucial para os nossos dias. Em meio a uma aparente normalidade, onde a vida segue seu fluxo, existem verdades profundas que permanecem escondidas, muitas vezes à vista de todos, mas que a maioria de nós simplesmente não percebe. E entre essas verdades há um aviso chocante, um alerta direto de Jesus sobre os últimos dias, um período que estamos vivendo agora mesmo. É um aviso que, para a grande maioria, passou despercebido, mas que carrega consigo sinais claros e inequívocos sobre o que está prestes a acontecer no nosso mundo. As palavras de Cristo, registradas nos Evangelhos, não são apenas histórias antigas ou parábolas distantes do nosso tempo. Pelo contrário, elas são mensagens diretas, carregadas de um propósito divino e de uma urgência impressionante, escritas para ecoar através dos séculos e nos alcançar hoje. E em um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, Mateus 24, Jesus nos revela detalhes sobre este período final. Ele fala sobre a proliferação de guerras, sobre os temidos rumores de guerras que inquietam as nações, sobre a fome que assola grandes populações, as pestes que desafiam a ciência e os terremotos que sacodem a terra. Ele descreve com uma clareza impressionante uma era em que a paz será uma raridade, um bem precioso e escasso, e a incerteza dominará o cenário mundial. Mas há algo ainda mais inquietante, um alerta que vai além dos eventos físicos e visíveis. Algo que toca a essência da nossa fé e discernimento. Jesus alerta sobre enganos espirituais. E o mais assustador é a sutileza desses enganos. Ele disse que seriam tão bem disfarçados, tão persuasivos, que muitos, até mesmo aqueles que se consideram crentes, não perceberiam que estão sendo conduzidos para o erro. Imagine só, ser enganado sem sequer notar. Essa é a profundidade do aviso. Não se trata apenas de catástrofes naturais ou conflitos geopolíticos, mas sim sobre o estado do coração humano, a sua vulnerabilidade e a facilidade com que podemos nos desviar do caminho da verdade. Ele prossegue, dizendo que muitos surgiriam usando seu nome, realizando grandes sinais e prodígios, tentando enganar até os escolhidos, aqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Isso significa que, mesmo diante do que parece óbvio, a mentira pode se apresentar com uma roupagem tão convincente que assume a aparência da verdade. E, por contraste, o verdadeiro caminho de Deus, a genuína fé, pode ser facilmente confundido com falsos atalhos, com doutrinas e práticas que, embora sedutoras, nos levam para longe do Criador. É um alerta para estarmos vigilantes não apenas com o que é abertamente mal, mas com aquilo que se disfarça de bem. E o que dizer sobre o esfriamento do amor? Jesus profetizou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olhe ao redor. O mundo moderno, com toda a sua tecnologia, suas inovações e avanços surpreendentes, está se tornando, ironicamente, uma era de profunda indiferença. As pessoas falam, mas não se escutam de verdade. Conectam-se virtualmente através de telas e redes sociais, mas se distanciam emocional e espiritualmente umas das outras. Há uma desconexão crescente, um muro invisível de apatia que se ergue entre os corações. Essa profecia não é apenas sobre a moralidade coletiva de uma sociedade em declínio, mas sobre a vulnerabilidade da alma humana que se torna cada vez mais incapaz de reconhecer o que é verdadeiramente divino, o que é genuíno e puro. O Mestre também nos falou sobre a importância da vigilância. Ele compara o fim dos tempos à espera de um ladrão que chega à noite. Imprevisível, súbito e totalmente inesperado. É um alerta direto para todos nós. Não é possível saber o momento exato em que tudo isso culminará. Mas é absolutamente essencial que estejamos preparados, conscientes e, acima de tudo, atentos aos sinais que se desdobram diante dos nossos olhos. Cada evento no mundo, cada crise que surge, cada notícia que nos abala, pode ser um indicador, um ponteiro no relógio profético que nos mostra que estamos nos aproximando desse período crucial. É um chamado para estarmos acordados, não dormindo espiritualmente. E não para por aí. Jesus ainda mencionou sinais cósmicos e naturais que precederiam esses eventos. Ele disse que o Sol, a Lua e as estrelas se moveriam e se apresentariam de formas que a humanidade jamais havia experimentado. Isso não é apenas poesia ou metáfora, é uma forma de anunciar a iminência de grandes e profundas mudanças. Esses fenômenos que muitos poderiam ver apenas como meras curiosidades científicas ou eventos astronômicos sem grande significado, são, segundo as Escrituras, sinais destinados a chamar a nossa atenção para algo muito maior, algo que transcende o tempo humano e a nossa compreensão.
Eles apontam para o cumprimento de um plano divino, um propósito que se desenrola no palco do universo. Outro ponto crucial que Jesus abordou é a perseguição. Ele alertou que aqueles que permanecerem fiéis, que se mantiverem firmes em sua fé, enfrentarão desafios intensos, tribulações e provas. A Bíblia é clara ao descrever esses tempos difíceis, mas ela também nos oferece uma promessa poderosa. A fé verdadeira será fortalecida exatamente nesse processo de provação. A lição aqui é transparente. Não se trata apenas de sobreviver fisicamente às adversidades, mas de resistir e florescer espiritualmente, mantendo uma conexão inabalável com Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parecer desmoronar completamente. É sobre encontrar força e propósito em meio ao caos. Mas apesar de todas essas advertências, o aviso de Jesus contém, surpreendentemente, uma mensagem de esperança profunda e encorajadora. Apesar do caos e das dificuldades que virão, ele prometeu que aqueles que vigiam, que oram e que permanecem firmes em sua fé, receberão força, orientação divina e proteção. Essa proteção não significa uma ausência total de dificuldades ou que seremos poupados de todo o sofrimento. Não. Ela significa ter discernimento para entender os tempos e resiliência para enfrentar o que vier, sem sucumbir ao medo avassalador ou ao engano que se espalha. É a certeza de que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais desafiadores. E o ponto mais surpreendente de tudo isso é que muitos desses sinais, que Jesus previu há séculos, estão acontecendo hoje de uma maneira quase invisível, muitas vezes camuflados na nossa rotina e no noticiário. Conflitos globais que se arrastam, crises econômicas que abalam nações, mudanças climáticas que afetam o planeta e distúrbios sociais que fragmentam comunidades. Todos esses são parte de um quadro maior, de um padrão que se encaixa perfeitamente nas profecias. No entanto, a maioria das pessoas ignora a profunda ligação entre esses eventos e os alertas proféticos de Jesus. É como se o mundo estivesse correndo freneticamente, sem perceber que os ponteiros do relógio espiritual já marcaram o tempo final. Jesus não apenas descreveu os sinais, ele nos ensinou como interpretá-los e, mais importante, como reagir a eles. A oração constante, o discernimento espiritual aguçado, a vigilância incessante e a compreensão aprofundada das Escrituras são as ferramentas essenciais, os nossos guias para navegar nesses tempos complexos e incertos. Ignorar esse aviso profético é como caminhar na escuridão mais densa, sem uma bússola para nos orientar, em um terreno cheio de armadilhas invisíveis. É um risco que não podemos nos dar ao luxo de correr. É inevitável perceber que a mensagem de Cristo permanece atual e urgentíssima. Embora tenha sido escrita há mais de 2000 anos, ela descreve eventos que refletem diretamente a nossa realidade contemporânea, o nosso dia a dia. Isso desafia a nossa compreensão humana e exige de cada um de nós uma profunda reflexão. Estamos realmente preparados para reconhecer e reagir aos sinais do fim dos tempos, ou continuaremos distraídos com trivialidades, com o efêmero, com aquilo que não tem valor eterno? O aviso chocante que Jesus nos deixou não é apenas sobre destruição ou sobre instigar medo. Não, ele é, acima de tudo, um chamado à consciência e à escolha. Cada indivíduo terá a oportunidade e a responsabilidade de decidir seu próprio caminho, de discernir a verdadeira e de alinhar-se com o plano divino antes que seja tarde demais. O tempo, meus amigos, é curto e a necessidade de vigilância nunca foi tão crucial, tão premente. Em resumo, os alertas de Cristo nos mostram que o fim dos tempos não é um evento distante ou meramente imaginário. Não é algo que acontecerá um dia, em um futuro longínquo. Pelo contrário, é uma realidade iminente, marcada por sinais espirituais, naturais e sociais que estão se manifestando ao nosso redor neste exato momento. Esses sinais exigem a nossa atenção plena, uma reflexão profunda e, acima de tudo, uma preparação ativa. Ignorar esses avisos significa correr o risco, um risco imenso, de perder a oportunidade de compreender e de se alinhar com o propósito eterno de Deus para a humanidade. A mensagem final é clara e ressoa com urgência. A vigilância constante, o discernimento espiritual e uma fé ativa são absolutamente essenciais para estes dias. Os sinais estão ao redor de nós. O tempo é agora, e o aviso de Jesus permanece mais relevante do que nunca. Aqueles que têm ouvidos atentos perceberão que a profecia não é apenas história antiga, mas um chamado direto e urgente à humanidade para despertar, para refletir profundamente e para agir antes que os eventos do fim se cumpram totalmente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão tão importante.
Se este vídeo tocou seu coração e trouxe alguma clareza, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. A sua participação nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas. Fique com Deus e até a próxima.